Graças a Deus, a gente está muito feliz de poder fazer parte da Igreja de Jesus, né? Saber que nós temos um pastor. E hoje eu quero pregar muito sobre igreja, né? Quem ama a Igreja de Jesus? O tema da minha mensagem hoje é protegendo a pureza da igreja. E Cristo amou a igreja de uma forma extraordinária, né? Efésios 5, versículo 25 a 27, se puder soltar para mim. Não tinha passado esse não, tá, Marcelo? Me ajuda aí. Efésios capítulo 5, do versículo 25 a 27, vai falar do amor de Jesus pela igreja. Como Jesus amou e como Jesus ama a igreja. E o que Ele está fazendo e como Ele espera encontrar a igreja quando Ele voltar. Efésios 5 diz assim, do 25 ao 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Verso 26 ao 27 continua dizendo. Para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, e para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus amou a igreja, amém, irmãos? E Jesus amou a igreja antes da igreja existir. Olha que coisa louca. Parou para pensar nisso? Jesus amou a igreja antes da igreja existir. Assim como Jesus amou a minha e a sua vida antes de nascermos. Antes da gente estar sendo formado no ventre da nossa mãe, Jesus já te amava e Jesus já me amava. Você acredita nisso? Que amor extraordinário é esse, irmãos? E Jesus nos amou tanto, que Ele se entregou por mim e por você, que juntos formamos a igreja, amém? Igreja nunca é no singular, eu não sou a igreja, eu sou um discípulo de Jesus. Igreja é sempre no coletivo. A palavra igreja é a assembleia dos santos. A igreja é sempre no plural. Jesus amou a igreja antes dela existir. E porque Jesus amou tanto a igreja, que Ele se entregou por ela, irmãos. Jesus se entregou para a igreja, para quê? Para a santificá-la. Porque Ele tem uma expectativa de que quando Ele voltar, quando nós cantamos, Ele virá, amém? Mas quando Jesus voltar, irmãos, Ele não vai vir para uma creche. Hã? Jesus não vai vir para um hospital. Com pessoas moribundas em cima de uma maca, quase mortas, enfermas. Não, Jesus não vem buscar um hospital. Vocês estão pegando? Jesus também não vem para um prostíbulo. Ele não vem pegar uma prostituta. Jesus vem buscar a sua igreja. A sua noiva. E a expectativa de Jesus, baseado no que Ele fez pela igreja, é encontrar uma igreja sem mácula, sem ruga, santificada, sem coisa semelhante, sem defeito. Você acredita que Jesus vai encontrar uma igreja assim? É possível, irmãos. Assim como a gente olha para uma criança e vê pureza na criança, mas vê imaturidade, sim ou não? Junto com a ingenuidade, tem a imaturidade da idade, que faz a gente fazer coisas engraçadas, mas muitas coisas erradas, sim ou não? E Jesus olha para a nossa imaturidade e Ele fica tranquilo, porque imaturidade não é pecado. Jesus olha para nós e fala, um dia ela vai ser madura. Assim como a gente olha para as nossas crianças e fala, um dia eles vão crescer, cara. Um dia eles vão amadurecer. Só que eles não podem crescer por si só. Eles precisam de um ambiente seguro, chamado família, para que possa educá-los, desenvolvê-los, eles possam se tornar quem eles nasceram para ser, em plenitude, em maturidade, para quando Jesus voltar, aquela imaturidade já vai ter passado. Aquela imperfeição, aquele defeito já vai ter sido corrigido. Vocês estão comigo?
Jesus tem uma expectativa em encontrar a igreja dele, irmãos. Porque as pessoas, se eu falar uma coisa, irmãos, eu amo a igreja de Jesus. Tem pessoas que batem na igreja, tem pessoas que falam mal de igreja, tem pessoas que até que deixam de fazer parte de uma igreja local e falam, não, eu sou igreja, eu vou congregar em casa e meu pastor vai ser o YouTube. Ei, não existe isso, irmãos. A igreja de Jesus precisa ser amada por nós, assim como Jesus a ama. Quem ama a igreja de Jesus aí? Deixa eu ver. Irmãos, nós somos a igreja. Nós precisamos amar a igreja de Jesus, irmãos. Eu amo a igreja de Jesus é a nossa família. A igreja de Jesus é um ambiente seguro que Deus preparou para mim e para você, para que a gente possa, assim como aquelas crianças, crescer num lugar e se desenvolver. A igreja de Jesus é onde nós vamos ter ensino. A igreja de Jesus é onde nós vamos ter discipulado. A igreja de Jesus é onde nós vamos ter pastoreio. A igreja de Jesus é onde nós vamos ter a oportunidade de descobrir os nossos dons e talentos e colocá-los em prática. A igreja de Jesus é o lugar que Deus preparou para nós amadurecermos e nos tornarmos a igreja gloriosa que Jesus vai buscar. Eu amo a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é a única instituição capaz de transformar pessoas. A igreja de Jesus é a única instituição que tem o poder de transformar cidades, de transformar nações inteiras, irmãos. Porque é a única instituição que tem as boas novas do Evangelho de Jesus. Nós não somos proclamadores de mazelas, nós não somos apontadores de problema, nós não somos murmuradores profissionais, não, nós somos proclamadores de boas notícias. E a boa notícia, irmãos, é que Jesus veio e voltará. E Ele proveu para mim e para você a igreja, a família da fé, para crescermos, desenvolvermos, e nos tornarmos quem Ele espera que sejamos quando Ele voltar. É a igreja de Jesus. E eu sonho com essa igreja. Eu sonho com uma igreja madura, irmãos. Eu sonho com uma igreja frutífera, onde todos se sentem parte, todos encontram oportunidade de dar frutos, cada um da sua natureza. Uns vão dar banana, outros vão dar manga, outros vão dar maçã, outros vão dar laranja. Todos somos diferentes, temos dons e talentos diferentes, mas todos, na igreja de Jesus, encontram um terreno fértil para dar frutos. Uns estão no parking, outros estão no welcome, outros estão na intercessão, outros estão na mídia, outros estão com a câmera, uns estão aqui em cima, outros estão ali. Todos nós, irmãos, na igreja de Jesus, tem um lugar para cada um de nós. Servirmos e frutificarmos. No seu lugar de trabalho, no seu colégio, na sua universidade, você pode dar frutos no reino de Deus. Eu sonho com a igreja, irmãos, que é comprometida em cumprir a grande comissão de fazer discípulos de Jesus. Eu sonho com a igreja de Jesus, onde ela vai fazer a diferença na cidade onde ela está plantada. E por isso, irmãos, por amar a igreja de Jesus, eu dedico a minha vida para a igreja de Jesus desde os meus 15 anos de idade. Quando entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a ser voluntário na igreja local. Já fui voluntário na dança, por incrível que pareça. Dança de rua, teatro. Quantas peças infantis a gente fez na igreja? Quantas peças nós fizemos em presídios, hospitais, praça, no meio da rua, universidades, escolas. Quantas vezes a gente participou de teatro, irmãos, para alcançar pessoas dentro e fora da igreja. Já fomos voluntários no Kids, na época não tinha televisão, assim, com tanta tecnologia que a gente tem hoje, internet. A gente usava o famoso flanelógrafo, quem conhece? Muito, usava demais, irmãos. Contava historinha para as crianças. Eu e Janinha fomos líderes de louvor do Kids. Quando a gente acabava o louvor do Kids, a gente estava banhado de suor. Tinha uma música que a gente cantava com as crianças que eu nunca esqueço, que era assim: eu salto, 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 muralhas com o Senhor. Eu faço proezas, pois o Senhor é a minha força. É uma música de um cara chamado Daniel Souza, a gente cantava com as crianças. Elas amavam.
E a gente falava, é agora! A gente eu salto, eles pulavam, irmão, pulavam. Irmãos, eles queriam ficar meia hora cantando essa música. E a gente cantava, liderava o louvor no Kids, depois fazia teatro para o Kids. Eu amo servir ao Senhor, irmãos. Fui voluntário em todos os lugares. Quando não tinha data show, quando não tinha LED, tinha um negócio chamado retroprojetor. Quem lembra disso aí? O pastor lá da nossa igreja, ele não passava a listinha de música para nós, viu, galera? Ele chegava na hora, e eu pegava, organizei todas as transparências, se você não sabe o que é isso, depois dá um Google, em ordem alfabética, naquela pasta sanfonada, eu botava de A a Z, e botava todas as transparências, o pastor ia cantando, eu ia caçando qual era a música, ia caçando a música e botava no retroprojetor. Trabalhei na mídia, já trabalhei na comunicação, já trabalhei gravando o áudio, replicando, produzindo CD, já trabalhei fazendo o boletim, o jornalzinho da igreja. Irmãos, eu tive o privilégio de servir praticamente em todas as áreas da igreja. Limpando o banheiro, na cozinha, lavando louça, capinando, tudo. Tudo que mandasse fazer. Porque eu amo a igreja. Eu amo Jesus. E quem ama Jesus, ama o que Jesus ama. E Jesus ama a igreja. E eu comecei a amar tanto a igreja, que eu vi que o meu sonho de ser médico e construir uma carreira só para realizar os meus sonhos pessoais eram muito menores do que o meu amor por Jesus e pela igreja. Eu abandonei o meu sonho de ser médico e me tornei um missionário. E continuei servindo a igreja de Jesus como missionário. E depois de missionário, eu me tornei alguém que fez parte de um staff com 18 anos de idade. E dos 18 anos de idade para cá, aos 43, eu nunca mais fiz outra coisa na minha vida, a não ser servir a igreja de Jesus. E comecei a pastorear e plantar a igreja no ano de 2006 para cá, já são 18 anos, plantando igreja e pastoreando ovelhas de Jesus. Porque eu amo a igreja de Jesus. E eu faço as minhas palavras, as palavras de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Quando diz a primeira parte do texto, 2 Coríntios, 12, 15. 2 Coríntios 12, 15, puder soltar para mim, Paulo faz uma declaração de amor para a igreja de Corinto. Segunda Coríntios 12, 15. 2 Coríntios 12, 15? Acho que esse é o primeiro. Yeah? Diz assim o texto, só se eu anotei errado aqui. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Paulo diz, eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar por vossas almas. Dá um Google, procura aí onde é que está para mim, eu acho que anotei errado aqui então. Então vocês estão de implicância comigo hoje, né? Eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em prol da vossa alma. Que texto extraordinário, irmãos. Paulo está falando para a igreja de Corinto, num contexto em que elas estavam levantando e reconhecendo falsos apóstolos no meio dela. E Paulo fala, de boa vontade. Ninguém me obriga, ninguém me força, não faço por constrangimento, não faço por interesses de ganhar nada. Paulo fala de boa vontade, eu me gasto e me deixo gastar por vossas almas. Irmãos, essa é a minha vida há 18 anos, me gastar e me deixar gastar por vossas almas. Aqui em Jacksonville só há pouco mais de 2 anos. Espero que até os meus últimos dias. Mas sempre será de boa vontade. Nunca retendo, nunca calculando o preço, nunca com preguiça, nunca pensando em me poupar, mas sempre em me gastar e me deixar gastar
por vossas almas. Eu amo a igreja de Jesus. E é com esse coração, irmãos, com essa declaração de amor que eu faço por vocês, e assim como Paulo fez pela igreja de Corinto, que eu prego hoje sobre a necessidade de protegermos a pureza da igreja. Nós precisamos zelar pela igreja local. A igreja local é o bem precioso de Jesus na terra. Amém? E eu vou fazer isso através de 2 ensinamentos. Primeiro de Jesus e depois do apóstolo Paulo. O primeiro texto que eu quero ler com você sobre isso é Mateus 18, versículo 15 e 17. Quando Jesus fala para mim e para você como nós devemos lidar quando algumas situações acontecem no meio da igreja. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Até o 17, tá? 15, 16 e 17. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Verso 16 diz: se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Jesus está falando da igreja aqui, irmãos. Sim ou não? Jesus está dizendo que algumas coisas vão acontecer no meio da igreja. E Jesus está estabelecendo para nós um padrão de proteção da pureza da igreja. E esse padrão de proteção, primeiro, irmãos, fala para mim e para você que podem acontecer erros de um contra o outro no meio da igreja. Sim ou não? Se teu irmão, se é uma condicional na gramática do português. Pode aumentar um pouquinho aqui para mim, cara? Microfone, por favor. Se é uma condicional, ou seja, há uma possibilidade de acontecer ou não. Ou seja, Jesus não anula o fato de que pode acontecer problema no meio da igreja. Jesus não mente para nós, não estabelece um padrão de igreja que nunca vai ter um problema. E aí tem aquela famosa frase que o pessoal diz, né? Cara, se você encontrar uma igreja perfeita, não vai para ela, porque senão você vai estragá-la. Primeiro não existe, cara. Tem pessoas que ficam procurando igreja perfeita, na verdade, ela é o problema. Porque ela não entendeu ainda que não existe igreja sem problema. Se você entender que toda igreja vai ter problema, você vai acalmar seu coração. Você não vai precisar falar mal de igreja nenhuma. Você não vai precisar jogar pedra em igreja nenhuma. Você não vai precisar se revoltar com igreja nenhuma e achar que agora a igreja é só em casa. São os desigrejados que falam que eu sou igreja e só se reúne em casa. Não, irmão. Nós temos que, com bom e agradável, quando disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho a minha casa, Deus tem a casa dele, irmão. É a igreja de Jesus. E Jesus está dizendo, ei, se um irmão pecar contra ti, o que você vai fazer? Você vai querer proteger a pureza da igreja. E a primeira coisa para proteger a pureza da igreja é você aprender a tratar entre você e seu irmão, no anonimato. No anonimato. Na sabedoria. Na discrição. No respeito contra as pessoas e contra aquela pessoa com quem você vai conversar. E você e ela, você vai tratar o que precisa ser tratado. Para proteger a pureza da igreja. Jesus fala que o segundo passo é que se a pessoa não te ouvir, você com interesse de resolver no anonimato, na discrição e sabedoria, num coração aberto para resolver, se a pessoa não te ouvir, você leva testemunha, 1 ou 2. Para que 2 testemunhas? Para fazer pressão e botar a pessoa contra a parede? Não. Para ajudar a resolver. Não é para fazer mais força contra alguém. É para ajudar a solucionar, protegendo a pureza da igreja. Caso a pessoa não te escute, não escute 2 ou 3 testemunhas, você leva para a coletividade da igreja. Aí você fala, eu tentei, com todas as minhas forças. Fiz o que Jesus falou. Fui só eu
conversar com somente aquela pessoa. Não consegui. Levei 2 ou 3 testemunhas, porque eu quero restaurar o relacionamento. Eu quero resolver o problema, eu quero proteger a igreja na minha cidade. Mas mesmo assim, com 2 ou 3 testemunhas, a pessoa não quis resolver, ela não reconhece, ela não quer conversa. Então eu estou trazendo para a igreja essa situação. E se a pessoa não ouvir a igreja também, irmãos, para proteger a igreja, nós precisamos considerar aquela pessoa como não é mais parte do nosso meio. Ela é considerada agora um gentio. Ela é considerada entre nós como um publicano, ou seja, ele não é um cristão. Ele não faz parte da igreja de Jesus. Por quê? Porque ele não quis. E cabe a nós proteger a igreja local. Vocês estão comigo? Amém. Jesus ensinou isso, irmãos. Agora tem um outro texto que Paulo, eu acredito, praticando o que Jesus ensinou, ele vai lidar com uma situação muito complicada. Em 1 Coríntios, capítulo 5, se você quiser abrir comigo, nós vamos ler. São 13 versículos. Quero que você leia com bastante atenção. Talvez você nunca leu, ou se já leu, quero que você releia junto comigo. É um texto muito precioso. 1 Coríntios, capítulo 5. Amém? 1 Coríntios 5. São 13 versículos. Vamos lá. Posso ler? Paulo, chamado pela vontade... 1 Coríntios 5. Isso. Obrigado. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreve a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje o praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Algumas versões falam orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Lembra que eu falei da Páscoa? Pão sem fermento? Vou já explicar um pouquinho mais. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, ou seja, pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Já em carta, ou seja, uma outra carta, sem ser essa de 1 Coríntios, vos escrevi que não vos associeis com impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai de entre vós o malfeitor. Amém? Vamos meditar aqui versículo por versículo com vocês, tá? Primeira coisa, no versículo 1, Paulo está falando para mim e para você que existia no meio da igreja um problema. Certo? Pode ir soltando isso. Obrigado, querido. Eu vou chamando o versículo, você vai deixando na tela, tá?
Paulo está dizendo, assim como Jesus falou que era possível ter um problema no meio da igreja, Paulo está vivendo esse problema. Assim como Jesus não apresenta uma igreja sem problemas, Paulo agora, ele desenha, ele relata um fato real de uma igreja, que era a igreja na cidade de Corinto, uma igreja extraordinária, cheia do mover do Espírito, dos dons, com coisas poderosas, uma igreja grande, numa cidade portuária, parecida com Jacksonville. E aí Paulo fala, tem um problema na igreja. Mas a igreja continua sendo amada por Jesus. Sim ou não? Jesus morreu por ela. Se entregou por ela. Sim ou não? Jesus está num processo de santificá-la para que ela possa estar sem ruga, sem mágoa, sem ruga, sem mancha, sem mácula, adornada, gloriosa, santa, sem defeito. É um processo. Em meio a esse processo, Paulo relata que tem um problema na igreja da cidade de Corinto. Imoralidade sexual. Tinha um rapaz que ele estava possuindo a esposa do seu próprio pai. No versículo 2, vai dizer o seguinte, que eles andavam ensoberbecidos. O que é isso? Algumas versões na NVI, por exemplo, vai falar que eles estavam orgulhosos. O significado da palavra orgulhoso aqui no original é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, vocês se tornaram pessoas que não admitem que tem problema no meio de vocês. E por isso, vocês estão tornando natural aquilo que é pecado aos olhos de Deus. Paulo percebe um problema dentro da igreja e fala o seguinte, ei, o problema não é só o cara que está pegando a mulher do pai, o problema é que vocês tornaram natural isso, estão fazendo vista grossa. Ensoberbecidos, orgulhosos, é exatamente tornar natural algo que é errado. E aí o versículo continua. E não chegasses a lamentar para que fosse tirado do vosso meio para que tamanho ultraje praticou. Ou seja, Paulo está dizendo, por conta do orgulho que torna natural o que é pecado, as pessoas não estavam tristes por conta do pecado no meio da igreja. Elas não lamentavam, choravam. Irmãos, nós precisamos lamentar quando a pureza da igreja é tocada. Nós não precisamos soltar pompons quando a gente descobre o pecado de alguém. A gente tem que soltar pompom quando alguém volta para Jesus ou se converte. Mas nós temos uma triste característica da igreja do século XXI. A gente tem uma cultura do cancelamento e da celebração do mal do outro. Enquanto Paulo está dizendo, ei, por que vocês não choram, cara? Porque tem um problema no meio de vocês. Vocês deviam estar chorando. Porque a pureza da igreja foi tocada. Mas vocês estão insensíveis, porque é orgulho. Vocês estão tornando natural. Vocês estão vendo o que ele está fazendo, mas estão fazendo de conta que fosse normal. Vocês toleram, vocês deviam estar lamentando e ter tirado do vosso meio quem pratica tamanho ultraje. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja... 3 pontinhos. Paulo está dizendo que ele, como pastor da igreja, havia sentenciado. Ou seja, Paulo está dizendo que como pastor e liderança espiritual daquela igreja que ele havia plantado, Deus havia dado para ele não só o privilégio de plantar a igreja, mas a responsabilidade de sentenciar a igreja. Não escuta nem um glória a Deus, nem um aleluia, né? Mas está na Bíblia. Nós nos gastamos e deixamos gastar pela alma das pessoas, mas nós temos a autoridade de sentenciar as pessoas. E Paulo disse, mesmo estando ausente, ou seja, Paulo, mesmo não estando geograficamente perto, mas Paulo fala em espírito, presente em espírito. Isso aí. Presente em espírito, Paulo fala, eu já sentenciei. O que é sentenciar? É deixar claro, irmão, que tem algo errado. É apontar para a igreja que estão mexendo na pureza, que não deveria mexer da igreja. E apresentar uma correção e uma punição para aquilo. Estão comigo?
Vamos seguir. Versículo 4. Em nome do Senhor Jesus, reunido-vos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, verso 5. Entregue a Satanás, verso 5. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que é que Paulo está dizendo, irmãos? Que aquele que estava praticando o ato de deitar com a mãe, com a esposa do pai, ele devia ser expulso da igreja. Excomungado. Já ouviu falar essa palavra? Ele devia ser excomungado como um ato de disciplina. Eu vou pregar para vocês hoje algo que eu só ouvi em toda a minha história de cristão. São quase 30 anos de convertido. Eu só ouvi um pastor pregar isso uma vez na minha vida inteira. Eu vou pregar para vocês hoje, com amor e temor e tremor. E o pastor que eu ouvi pregar foi exatamente nesse texto. E ele fala da necessidade, irmãos, se possível, se necessário, sentenciar alguém para que essa pessoa seja excomungada do meio da igreja. Agora, por quê, pastor? Paulo deixa claro, é maravilhoso, porque a Bíblia interpreta a Bíblia, irmãos. E por isso eu estou indo com vocês, versículo por versículo. Porque não é a minha ideia, não é a minha opinião, não me interessa o que eu acho. A autoridade não está na palavra do Davi, a autoridade está nas Escrituras Sagradas. Um texto inerrante. Palavra de Deus, absoluta. E a palavra diz que o propósito não é soltar pompom porque a pessoa foi expulsa da igreja e a gente falar, ufa, menos um. Não, irmãos. A ideia é soltar pompom e celebrar e falar, ufa, mais um. O objetivo de Paulo dizer, ei, eu sentenciei quem tal atitude fez, e a sentença é e dita publicamente. Paulo fala, reúna vocês todos, e eu vou estar em espírito com vocês vão falar com a minha sentença. Expulsa ele da igreja. Agora, com que tom de voz Paulo fala isso, irmãos? Não é de celebração, mas eu acredito, irmãos. Eu escuto pela fé, lendo as frases de Paulo e conhecendo o coração dele através dos seus textos e da possibilidade e da intenção dele de seguir o coração de Jesus, que nós lemos lá do padrão que Jesus estabeleceu. Paulo fala lamentando, ei, é necessário entregá-lo a Satanás. Para quê, pastor? Para que ele morra e se desvie de vez? Não! Para que a carne dele, que está fazendo ele cometer tais atos terríveis, seja destruída. Para que quando Jesus voltar, ele seja salvo. E receba a recompensa do seu arrependimento. O objetivo da disciplina nas Escrituras, irmãos, nunca é destruição, mas é arrependimento. Mas também, irmãos, Paulo diz que não é bom passar a mão na cabeça de ninguém. Porque se Paulo passa a mão na cabeça daquele rapaz, nem ele aprenderia o que ele ia precisar, e nem a igreja local. Paulo diz, entrega a Satanás para que a carne dele seja destruída, a fim de que o espírito seja salvo. O objetivo nunca é só punitivo, celebrar a queda de alguém, ou a excomungação, ou a expulsão, mais fácil falar, né, de alguém. Mas é correção. É na esperança de produzir arrependimento. É como, eu lembro um pouco da história do filho pródigo, que o pai lamenta profundamente, mas o pai teve que deixar o filho ir. Quem lembra dessa parábola? Mas teve um dia que o filho pródigo ele já estava quase comendo comida de porco, e o texto diz, caindo em si. Ele disse, eu vou voltar para a casa do pai. Irmãos, eu acredito que essa é a motivação do coração de Paulo. É deixa a pessoa ir. Tira ela do convívio para que ela aprenda que todo pecado tem consequência. Para que a igreja aprenda que todo pecado tem consequência, ele vai sair debaixo da bênção, do privilégio e da proteção da igreja de Jesus. Mas não é para celebrar que ele seja expulso, mas é para ter a esperança que um dia ele vai cair em si. A igreja precisa aprender, irmãos, que pecado tem consequência. Eu lembro de um outro texto, Atos 5, versículo 5 e o versículo 11, vai falar de uma história que Ananias e Safira, um casal, venderam uma propriedade e trouxeram parte do dinheiro para a igreja. E aí Pedro olha para ele e fala, por que você mentiu?
Se você vendesse a sua propriedade e pegasse todo o dinheiro para você, o dinheiro não era seu, você mentiu não para mim, não para a igreja, você mentiu para o Espírito Santo. Quando Pedro fala isso, o Ananias cai duro, morto no chão. Pouco tempo depois, a esposa dele entra, vê o esposo morto e ela mantém a mentira. E Safira morre. E o texto vai falar em Atos 5, versículos 5 e 11, sobreveio grande temor sobre toda a igreja. E todos aqueles que ouviram o tal acontecimento. Irmãos, por que nós precisamos muitas vezes sentenciar de forma dura? Para que a pessoa seja levada a um lugar de arrependimento, mas para que a igreja de Jesus encontre um lugar de temor do Senhor. Vocês estão comigo? Espero que vocês estejam se sentindo amados. Versículo 6. Não é boa a vossa jactância, o orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O que Paulo está falando? Que o fermento, irmãos, quem sabe o que é fermento? Fermento é algo talvez imperceptível, sim ou não? Na sua receita. Tão imperceptível. Mas ele faz o quê? A massa crescer. Ele toca toda a massa, quando a massa é batida e misturada, um pouco de fermento imperceptível leveda toda a massa. Paulo está dizendo que uma influência corruptora da imoralidade no meio da igreja tinha que ser retirado, porque senão toda a igreja de Corinto estaria contaminada, se nada fosse feito. Paulo diz que o problema da imoralidade sexual daquele cristão de Corinto tinha que ser trabalhado de forma dura. Paulo também fala em Gálatas capítulo 5, essa mesma expressão, o fermento, um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5, 9. Quando Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas, da Galácia, ei, o que aconteceu com vocês? Vocês começaram tão bem, vocês ouviram meus ensinamentos, vocês se converteram, vocês começaram a caminhar com Jesus, cheios do poder do Espírito Santo, mas agora vocês estão ouvindo um grupo pequeno de pessoas que está dizendo que para ser mesmo de Deus, vocês têm que se circuncidar. Ei, vocês não são judeus, não precisa disso. Aí Paulo fala, o mesmo Paulo que escreve para a igreja de Corinto, escreve para a igreja da Galácia, um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo está dizendo, tem um grupo pequeno na igreja que está ensinando uma doutrina errada, que está ensinando algo errado, que se a gente não tirar esse grupinho da igreja, vai levedar toda a igreja. Irmãos, nós precisamos proteger a pureza da igreja. A expressão, um pouco de fermento leveda toda a massa, é uma expressão proverbial que indica o grande mal que pode causar algo aparentemente inofensivo. Assim como o fermento penetra toda a massa do pão, a maldade de uma pessoa só pode corromper toda uma igreja. E cabe a nós, como pastores e líderes, proteger a pureza da igreja. Se necessário, expulsar da igreja. Porque, se deixar sem correção, a ação do fermento, da imoralidade, ou seja, o pecado que for, pode se espalhar e corromper toda a igreja local. Estão comigo? Por que Paulo fala de fermento? Estou caminhando para o fim, irmãos. Tem alguém com pressa de almoçar aí agora? Paulo fala de fermento exatamente porque lá na primeira Páscoa, e aí a gente vai para o versículo 7, quando Paulo diz assim, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Hoje nós participamos da ceia. A ceia é celebrar o Cordeiro Pascal. O que é o Cordeiro Pascal, irmãos? É aquele Cordeiro que lá em Êxodo capítulo 12, as pessoas imolaram, sacrificaram e passaram sangue nos umbrais da porta, para que a família, a casa e todos que estivessem ali dentro, cada alma, estivesse protegida das consequências da morte. E aquela família, ao amanhecer, ela estaria liberta de toda a escravidão. Livre para adorar o Senhor, servir ao Senhor, chegar na terra prometida e prosperar. E viver as promessas do Senhor plenamente. Mas tinha que ter o sangue do Cordeiro Pascal na sua porta.
Paulo fala sobre fermento, porque Paulo está ali poucos dias. Paulo escreve a primeira carta de Corinto mais ou menos uns 7 semanas antes de Pentecostes. Paulo está praticamente nos dias da festa da Páscoa. E por isso, para corrigir a igreja de Corinto, ele usa uma linguagem que todo judeu sabia o que ele estava falando. Quando Paulo fala um pouco de fermento vai levedar toda a massa, o judeu na hora, naqueles dias da festa da Páscoa, que também é chamada festa dos pães asmos, eles estavam entendendo. Porque a Páscoa foi celebrada com um cordeiro e com pães sem fermento. Por que pães sem fermento, pastor? Vou falar rapidamente para você. Pão sem fermento é porque Deus fala que eles tinham que comer como? Os lombos cingidos, sandálias calçadas, cajado na mão. Por quê? Eles tinham que sair apressadamente do Egito. Não dava tempo fermentar a massa. Então come o pão asmo mesmo, sem fermento. Pão sem fermento, aquele fininho. Sabe por quê? Porque a gente tem que estar pronto, irmão, para sair de onde Deus quer nos tirar. Paulo está dizendo, sai rápido de onde Deus está querendo te tirar. Não tem tempo. Fala de urgência. Fala de necessidade de abandonar a vida do escravo, a vida do nosso passado que nos escravizava. Paulo está remetendo a uma linguagem que todo judeu sabia. Tempo de Páscoa é tempo da gente lembrar, irmãos, que Deus nos tirou do Egito, e é tempo de ensinar para os filhos. Paulo está dizendo, tem um pai ali que não ensinou direito para o seu menino. Tem um problema na família, tem um problema na igreja. Mas em dias de Páscoa não é tempo de condenação e somente punição. É tempo de lembrar o que Jesus fez. E porque Jesus fez, Paulo traz uma palavra de esperança. Ei, vocês não são esse velho fermento. Vocês não são mais escravos. Vocês são uma massa nova. Porque Jesus morreu e foi imolado por vocês. Jesus está dizendo, a casa de vocês está protegida. A família de vocês está protegida. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro foi derramado. E o judeu até hoje, irmãos, na Páscoa, ele não põe fermento. Nem no pão e nem deixa o vinho fermentar. Para lembrar o que Jesus fez, para celebrar a libertação, o êxodo, a saída do Egito, e para lembrar que é com pressa. É com pressa, irmãos. O pão sem fermento. Até hoje os judeus fazem isso, irmãos. Agora, qual o significado do fermento, pastor? Alguns textos falam sobre isso. O fermento sempre na Bíblia, Mateus 16, versos 6 e 12, vai falar que o fermento era a falta de fé. Fermento é a falsa doutrina, ou a doutrina dos fariseus. Marcos 5, do 15 ao 17, vai falar que o fermento era um coração endurecido. Lucas 12, versículo 1 e 2, eu estou citando rapidamente, vai falar que fermento dos fariseus era hipocrisia. Ei, quando Paulo diz que tem que ser sem fermento, Paulo está dizendo, irmãos, nós temos que tirar do nosso meio a falta de fé, nós temos que tirar do nosso meio a dureza de coração, nós temos que tirar do nosso meio a hipocrisia. O que é hipocrisia? É a tentativa de uma vida aparente, encobrindo pecados. E por isso, lá em Lucas 12, versículos 2, vai falar que tudo aquilo que é feito nas escondidas, um dia vai ser revelado. Não há nada oculto que não um dia venha à luz. Paulo está pegando algo, irmãos, que um dia começou oculto. Aí depois, irmãos, a comunidade começou a fazer de conta que nada estava acontecendo. E Paulo joga um holofote em cima daquela situação. E Paulo falou, ei, basta. Não pode tocar na pureza da igreja. Eu quero deixar claro, irmãos. Eu quero deixar claro que nós não somos uma igreja perfeita. Nós somos uma igreja formada por pessoas imperfeitas, mas em processo de transformação. Eu quero deixar claro, irmãos, que nós amamos a igreja. E que as pessoas estão lutando, cada um na sua área, para vencer áreas difíceis, práticas antigas, fragilidades, fraquezas, pecados antigos. E nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém ou dizer que você não é bem-vindo aqui. Todos somos bem-vindos, porque se fosse para ser um lugar só de pessoas perfeitas, sem pecados, eu não poderia estar nesse púlpito pregando.
Agora, o que eu estou dizendo, irmãos, é que é muito diferente a gente ter a consciência que somos uma igreja de imperfeitos, mas sendo transformados, do que uma igreja que faz vista grossa para pecado. E pecado não confessado, não arrependido e que não quer mudança. É muito diferente. A sensação que eu tenho é que Paulo estava dizendo, cara, vocês não lembram das palavras de Jesus, dizendo que, aí, alguém procurou esse menino no tete-a-tete e conversou com ele? Vocês não levaram 2 ou 3 testemunhas? Aí Paulo vai para o extremo, é necessário expor diante da igreja. E porque não tem arrependimento e lamento, porque eu tenho certeza, se aquele menino tivesse arrependido, Paulo não manda expulsar. Porque ia ser contra a Bíblia. Ia ser contra os princípios de Jesus, sim ou não? Se Paulo chega à sentença extrema de dizer expulsa, é porque os 3 passos que Jesus falou, irmãos, ou não foram praticados, ou foram praticados e a pessoa não chegou ao arrependimento. Não tem outra opção, irmãos. Porque o nosso objetivo sempre é a restauração. O nosso objetivo é sempre acreditar que as pessoas vão se arrepender. É sempre acreditar que as pessoas vão ser transformadas. O nosso coração é de amor, é de perdão, é de acreditar que a pessoa vai mudar. Irmãos, mas se nós fizermos o que Jesus mandou fazer, e se nós praticarmos o que Paulo está mandando praticar, irmãos, e a pessoa não se arrepender, nós temos que fazer o que Paulo está mandando fazer. Lança fora. Mas não solta pompom. Ei, irmãos, não difama o irmão. Se o irmão fez alguma coisa contra você, irmão, cala a boca e vai falar só com ele. Pelo amor de Deus. Ai, deixa eu compartilhar para você orar. Ei, isso é fofoca. Isso é difamar a imagem do irmão para outro irmão. Ele fez contra você, não foi contra o outro. Se você fala do seu irmão para outro, você está manchando a imagem daquele irmão para aquela pessoa que não sabe de nada. Irmãos, você está batendo, você está ferindo a pureza da igreja quando você fala mal de alguém. Se o irmão fez algo contra você, irmão, procura ele no anonimato. Agora, se não tiver arrependimento, Paulo fala, não tolera. O mal menor é proteger o todo. A gente vai ficar muito triste. Mas a nossa esperança é que a pessoa um dia, como o filho pródigo, ela caia em si e ela se arrependa. É isso que Paulo fala no versículo 7. Lança fora todo velho fermento. Versículo 8. Estou terminando, irmãos. Aguenta um pouquinho. Celebrem a festa não com velho fermento, mas nem com o fermento da maldade e da malícia. Sim com os asmos da sinceridade e da verdade. É isso que deve permear os nossos relacionamentos, irmãos. Sinceridade e verdade. Verso 9 a 11 agora vai falar para a gente não se associar com impuros. E Paulo vai dizer, não são os impuros lá de fora. Porque senão, irmão, a gente ia viver como na sociedade? Fala para mim. Ah, eu só vou me associar com quem é crente. Então, peraí, tu nunca vai comprar em nenhum outro lugar, não vai fazer negócio com ninguém, não vai fazer... Não, irmão, não é isso que Paulo está falando. Não é que agora a gente vai olhar para o mundo lá fora, sabe, se sentindo melhor do que as pessoas de cima para baixo, porque todo mundo é impuro. Não, Paulo está falando, não é isso. Paulo está dizendo, não se associe com pessoas dentro da igreja, que se dizem irmãos e não andam em pureza. Com esses aí, Paulo falou, você nem anda com ele, nem come com ele, nem senta na mesma mesa com ele. Porque o nosso dever não é julgar os de fora, mas é julgar os de dentro. Ai, pastor, pode julgar? Mas espera aí, a Bíblia diz que não devemos julgar uns aos outros. Não, irmão, pode julgar. Não devemos julgar uns aos outros é uma palavra de você querer difamar o outro, de você expor o outro, de você trazer a luz para celebrar o pecado do outro, apontar o dedo punitivo. Agora, julgar, no próximo capítulo, você pode ler em casa, no capítulo 6, Paulo fala que sim, nós precisamos levantar pessoas sábias no meio da igreja para julgar entre os irmãos, irmão. Existem problemas no meio da igreja. E nós precisamos de pessoas para julgar esses problemas. E Paulo se levanta e julga isso. E Paulo fala, nós não somos chamados para julgar os de fora. Nós somos chamados para julgar os de dentro. Ai, pastor, misericórdia, acho que vou sair da igreja. Não, não sai, querido. Se você sair da igreja, você sai debaixo da cobertura da bênção, do privilégio, da proteção da igreja de Jesus. Não é da Lagoinha, é da igreja de Jesus. Você sai do lugar onde Jesus está trabalhando para você crescer, amadurecer e se tornar aquilo que Ele sonhou para você e para Ele te encontrar quando Ele voltar. A igreja de Jesus é maravilhosa, irmãos.
A igreja de Jesus é extraordinária. A igreja de Jesus é o melhor lugar para a gente estar, para a gente viver, para a gente ter amigos, para a gente criar os nossos filhos, para arrumar a gente para casar com os nossos filhos. É o melhor lugar, irmão, para a gente ser podado, para a gente ser esticado, para a gente ser confrontado. É o melhor lugar, irmão. Entendeu? É igual aquela música do Leonardo, entre tapas e beijo mesmo. A gente vai indo até a volta de Jesus. Mas é aqui que é o lugar da gente ser transformado. Nós amamos a igreja de Jesus. Mas assim como lá em Êxodo, capítulo 12, dizia que se alguém durante a festa da Páscoa ou pães asmos comesse algo com fermento, tinha que ser eliminado do povo de Israel. Paulo só repete o que os judeus já sabiam. Paulo não está falando nada que escandaliza. Paulo não está falando nada novo. Irmãos, as pessoas se escandalizam quando a gente fala: ei, a gente pode expulsar a pessoa da igreja. Ai, está amarrado, que igreja radical, vou sair dessa igreja, estou escandalizado. Ei, irmão, escândalo é pecado não confessado, irmão. Escândalo é a gente saber que a pessoa está em pecado, a gente faz vista grossa. Isso é que é para escandalizar, irmão. Paulo fala só o que os judeus já sabiam. Quem comer pão com fermento durante a festa da Páscoa tem que ser eliminado da igreja, da Israel. Paulo fala a mesma coisa aqui. Se tiver fermento, irmão, tem que expulsar da igreja. Posso ler o último texto? 2 Tessalonicenses 3, versículo 6. Meu Deus, eu amo vocês estão me escutando até uma hora dessa, né? Mas depois também você não tem nada para fazer o restante do dia, né? Então tá de boa. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 3, versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, que em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Versículo 14 e 15 agora, para encerrar. Esse mesmo capítulo aí, Marcelo. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, Paulo está falando, se alguém não ouvir o que eu estou escrevendo nessa epístola, note-o, ou seja, preste atenção nessa pessoa. Não faça vista grossa. Não vos associeis com ele, para que ele fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo. Irmão, tem isso, irmão. Crente tem isso. Quando a pessoa sai da igreja, a pessoa não fala mais com a pessoa nunca mais, né? Já viram isso? Por quê, irmão? Paulo está falando, não faz isso. Não considera ele o inimigo. Mas adverte-o como irmão. Irmãos, tratar com seriedade o pecado, não é ter as pessoas como inferior e como nossas inimigas. É ter a esperança de que o nosso irmão, ele vai se envergonhar do que ele está fazendo e ele vai se arrepender. Eu amo a igreja de Jesus. Jesus ama a igreja dele. E Jesus vai voltar para uma igreja, irmãos, madura. Nós estamos nos gastando. E vamos nos deixar gastar até a volta de Jesus. Para que você se torne tudo aquilo que Jesus quer que você se torne. E para que a gente não permita no nosso meio que pecados não confessados, para que o orgulho de tornar natural o que é escândalo na sociedade, venha ferir ou diluir o nosso testemunho como igreja de Jesus em Jacksonville. Nós precisamos proteger a pureza da igreja. Amém? Vamos orar? Isso aí está parecendo aquela música. Seu nome é Barnabé Natural de Chifre. Esse é antigo, só os antigos sabem. Ah, Jesus, obrigado por essa manhã tão especial, Senhor. Fique em pé comigo, querido, no seu lugar, por favor. Senhor, que os meus irmãos se sintam amados por Ti nessa manhã. Que aquilo que Jesus nos ensinou e Paulo repetiu, é só isso que nós estamos ensinando. Proteger a igreja, amar a igreja e preparar a igreja para a volta de Jesus. A nossa esperança, Pai, é que haja no nosso meio pureza. Se houver problemas, que haja reconciliação.
Se houver pecado, é que haja arrependimento, Senhor. Porque um dia o Senhor voltará. E o Senhor está na expectativa de encontrar uma igreja linda, sem defeito, sem mancha, sem mácula, adornada, santificada. Nós somos essa igreja em Jacksonville, Senhor. Nós não somos uma igreja perfeita, mas nós somos a igreja de Jesus. Nós não somos uma igreja sem problema, mas nós somos a igreja de Jesus. Nós não somos uma igreja de perfeitinhos. Nós somos uma igreja de mal acabados. Nós somos uma igreja de pessoas problemáticas. Nós somos uma igreja de pessoas com passado complicado, com atitudes vergonhosas. Sou eu mesmo, Jesus. Mas nós somos a igreja de Jesus. Nós somos o povo pelo qual o Senhor derramou o seu precioso sangue. Nós somos a família de Jesus, pelo qual o Senhor sacrificou a si mesmo e está investindo com todas as suas forças para que nós possamos crescer, amadurecer, sermos transformados e tocarmos a maior cidade da América, chamada Jacksonville. Nós vamos soltar pompons, muitos pompons, porque nós vamos ganhar dezenas, centenas e milhares de pessoas para Jesus. E nós vamos lamentar quando o irmão pecar, nós vamos chorar quando alguém pecar, e nós vamos trabalhar para recuperá-los. Nós somos a igreja de Jesus. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Jesus amado. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Diga isso, vamos. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Se você se arrepende, diga: eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Sim, Senhor. Essa é uma manhã de esperança. A esperança do arrependimento. A esperança de relacionamentos restaurados. A esperança de se sentir aceito mais uma vez pelo Senhor.
a esperança de ter os erros apagados e esquecidos pelo sangue do Cordeiro. Ah, Jesus, performance humana nenhuma, programação nenhuma pode gerar o que só o Teu Espírito pode nessa manhã: arrependimento. Por isso nós oramos como igreja local em Jacksonville. Senhor, sonda o nosso coração nessa manhã. Coloca a mão no seu coração, querida, por favor. Fala para o Senhor: Senhor, examina o meu coração nessa manhã. Vê se há em mim alguma coisa, algum caminho mau, Senhor. Vê se há em mim alguma coisa que eu preciso confessar, abandonar. Se é o orgulho, se é a falta de fé, se é o coração duro, se é a hipocrisia. Me ajuda, Senhor. Sonda o meu coração, Senhor, e me leva para o caminho da vida, do perdão e da eternidade. Visita a Tua igreja nessa manhã, Jesus. Que o Senhor restaure mesmo relacionamentos. Se for entre cônjuges, que haja restauração hoje ainda, Senhor. Que haja uma conversa franca, tete a tete, dizendo: me perdoa, eu fiz isso, eu falei isso, eu estou deixando de fazer isso. Se é entre pais e filhos, que haja um conserto hoje ainda. Que um filho diga: pai, me perdoa. Se for o pai ou a mãe, diga: filho, me perdoa, eu te amo. Que haja um tete a tete, que haja, Senhor, momentos de sentar e consertar, Senhor. Se alguém precisa de ajuda, que peça ajuda. Mas que a igreja do Senhor cresça e avance, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração mais uma vez. E eu quero orar por você, a oração mais importante dessa manhã. Eu quero que você repita comigo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Eu confesso que eu preciso de perdão nessa manhã. E eu quero ser perdoado. Eu quero ser filho, me sentir amado pelo Senhor. Eu quero ter uma vida nova, transformada. Por isso, nessa manhã, sem talvez entender tudo, eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que Jesus morreu por mim para perdoar os meus pecados. Que nessa manhã eu entrego a minha vida para Jesus. E eu que estava desviado desse caminho, distante, longe, frio, hoje eu volto para a casa do Pai. Hoje eu me arrependo e digo: Senhor, me aceita de volta. Eu quero ser parte da igreja de Jesus de novo. Eu vou contar de 1 até 3, querido, e você de olhos fechados, você que está aqui ou está em casa online, eu vou contar de 1 até 3, e se no 3 você fez uma dessas duas orações, eu vou pedir para você levantar a sua mão bem alto, para a gente poder orar e celebrar com você em nome de Jesus. 1, 2, 3. Cadê você que está aqui? Você que está aqui, ou você que está em casa, essa palavra é para você também. Se você é alguém que hoje se arrepende, deseja entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para Jesus, levante sua mão, aperta a mão da pessoa que está do seu lado, e diz: ei, me ajuda a levantar minha mão, vai ali na frente, eu quero uma vida nova, eu quero uma vida diferente. Tem alguém aqui assim? Deixa eu ver. Amém. Se é você que está em casa, você coloca a hashtag Eu Decido por Jesus. Procura uma igreja perto da sua casa. Procura uma igreja perto da Bíblia. Faça parte da igreja de Jesus e comece a viver algo que você nunca viveu antes. Uma história extraordinária na sua vida. Amém, irmãos? Espero que você receba essa palavra com muito amor. Você tenha sentido bastante amado. E se for necessário, se você tem algo contra alguém, ou se alguém fez algo contra você, da sua casa ou do meio da igreja, seja discreto. Procure essa pessoa o quanto antes. Se você precisar de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Amém? Deus te abençoe. Deixa eu te dar um conselho. Faz parte de um GC. Procura um GC. GC é um lugar que vai te dar boas amizades,
alguém que vai caminhar com você, que vai te ajudar nos seus dias maus, nos seus dias de fraqueza. Pessoas que vão orar por você. Não ande sozinho, irmãos. Andar sozinho é muito perigoso. Ser igreja, irmãos, não é vir no culto do domingo. Ser igreja, viver de fato igreja de Jesus, é no GC. Grupos de crescimento nos lares. Lá no nosso aplicativo da Lagoinha, você pode encontrar todos os nossos GCs e o endereço mais perto da sua casa. Ou então procura aqui o pastor Masson, o pastor Anildo aqui. Fala, pastor, eu quero participar de um GC. Eu quero viver igreja de verdade. Amém? Viver igreja de verdade, irmão, vai ter um choquezinho de vez em quando assim, ó. É maravilhoso, irmãos. É melhor do que andar sozinho, amém?